TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal pensado em trazer um momento para falar de artes, de turismo, de literatura, de música e, claro, de muita cultura. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É uma alegria imensa poder chegar até a casa de cada um de vocês. Muito obrigada por nos receber toda semana, sempre com tanto carinho. E se você não conseguiu assistir seu programa na TV, é só dar um pulinho em nosso site e também em nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Lá você encontra não só a nossa programação, mas também bastidores sobre os programas, notícias e muito mais. Basta procurar por TV Correio da Manhã e você nos encontra facilmente com toda a nossa programação. O meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Venha conhecer nossas páginas e interagir conosco também por lá. E no programa de hoje você vai ver. Vamos conferir como foi a apresentação do cantor e compositor Nico Rezende no Soberano em Itaipava. Uma entrevista com Marcos Carneiro e Elizabeth Grebner, que vão falar conosco sobre a Semana da Língua Alemã em Petrópolis. É claro que você não vai perder o programa de hoje, hein? Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Há 35 anos, Nico Rezende é sinônimo de sucesso no cenário musical brasileiro. O artista, ao longo da carreira, como cantor, tecladista e violonista, participou como músico, produtor e arranjador de álbuns dos maiores nomes da MPB, como Cazuza, Marina, Lulu Santos, Roberto Carlos, entre tantos outros. Nico escolheu a Soberano, em Itaipava, para apresentar o show Clássicos do Jazz, ao lado dos músicos Ale Rocha no baixo e Flávio Santos na bateria. No repertório, sucessos nacionais e internacionais de artistas como Frank Sinatra e Cole Porter, além de composições próprias como Transas e Esquece Bem. O Nico foi um dos primeiros músicos que entrevistamos no quadro Talking To e, claro, não podíamos deixar de prestigiar essa apresentação. Nós estivemos por lá e vamos mostrar para você como foi. Acompanhem comigo! Daybreak, another new day. The mist of the meadow is drifting away. 'Cause it's daybreak, the sun's in the sky now.
But you are falling in love so easily. I fall in love too fast. To give in, I left myself in the fair. Never you go so well, but why can't I try to resist? If baby I know so well, I've got you under my skin. I sacrificed anything one night of the sake of having you, in spite of the warning voice that comes at night. Repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that you just the sound of you makes me stop before we begin. Because I've got you under my skin. Caiu do céu anjo lindo que apareceu com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. De repente você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me conquistou, me olha, me toca, me faz sentir que é hora agora da gente tá no chão, acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mães, paraíso se mudou para lá. Em cima das casas, carro, frutas em qualquer quintal, feitos fatos, rios fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Itaipava, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o vento espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Todas as mesas vão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Eu sinto cada vez mais longe a felicidade, ando em busca de amizade, tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer.
Faz de conta que não se ama mais, que é doce tanto faz, e quando se quer a gente diz bye bye. A gente quer mais, finge que satisfaz. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E nós estamos aqui recebendo hoje nos estúdios da TVC, aqui no Cultura, um casal muito simpático que vai conversar conosco sobre a cultura germânica, essa que é tão importante aqui na cidade imperial. Vamos receber o senhor Marcos Carneiro,
Elizabeth Grebner. Sejam muito bem-vindos aqui no Cultura na TVC. Obrigada pelo convite. Obrigado pela oportunidade de a gente poder vir aqui, né, nesse momento em que a gente está próximo à Semana da Língua Alemã, então... É verdade. Vamos falar um pouquinho para o nosso público, né? Nós principalmente trouxemos os dois aqui porque todo ano acontece, né, essa Semana da Língua Alemã. E o que é esse evento, Elizabeth? Vamos contar um pouquinho para o pessoal de casa. Esse evento, ele é uma criação de 5 embaixadas cujos países ainda falam alemão. Então, Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica e Luxemburgo, né? A nossa ligação é maior com a Alemanha, né? Até pela nossa história. Mas as embaixadas, elas oferecem a data, né? Como esse ano agora vai ser uma data que muda um pouquinho de cada ano, de ano para ano. Então esse ano vai ser de 12 a 19 de abril e oferece o site das embaixadas onde os eventos são castrados. Então no Brasil inteiro, a cidade que tenha interesse em participar da Semana da Língua Alemã pode fazer o seu evento e inscrever. Então as embaixadas, os consulados, eles oferecem, digamos, dando suporte, né, à divulgação, e dentro do possível o cônsul pode comparecer, né, no evento da abertura. É o que nós esperamos que aconteça esse ano de novo, porque nós participamos, Petrópolis, desde 2019, né? Nós entramos, já estava acontecendo, acho que era a 3ª ou 4ª edição. Terceira, quando nós participamos. Nós ficamos sabendo disso em Blumenau, através do cônsul da Áustria, lá, nos avisou, e aí nós buscamos maiores informações e participamos, e foi um evento assim muito acima do que a gente imaginava que seria possível fazer em Petrópolis. E esse evento aconteceu onde? Em que lugar? Ele tem, como não existe um local fixo e cada cidade pode escolher o que fazer, então nós temos um único ponto que nós temos assim em comum, é o Palácio Cristal, certo, onde nós fizemos a abertura oficial, né, a abertura cívica, com execução dos hinos, dos cônsules que estavam presentes, apresentação de grupos folclóricos, uma abertura para convidar a cidade, né? E esse então vai se repetir. Nós tivemos, vai ser novamente no Palácio de Cristal. 2019 foi o primeiro e que Petrópolis fez, e também foi o primeiro presencial. Sim. Depois 2020, 2021, 2022 nós não conseguimos fazer presencial, claro, não havia como, mas nós fizemos virtual. Então agora em 2023 nós de novo estamos fazendo presencial com a abertura no Palácio Cristal, como foi da primeira vez. E aí tem outros eventos que depois a gente pode entrar em detalhes, como por exemplo a celebração ecumênica na Igreja do Sagrado, com a participação. A celebração ela é oficiada pelos freis do Sagrado e pelo pastor Elton Potin, da Igreja Luterana. Isso também já está virando tradição, né? A gente já está, até no virtual nós fizemos, né? Agora, outros eventos podem variar, não são exatamente os mesmos. Então, enquanto Petrópolis faz isso, Blumenau faz, por exemplo, uma peça de teatro, tem campeonato de soletração em alemão, algumas cidades fazem isso. São Gonçalo está participando pela primeira vez, a gente deu um empurrãozinho. Ah, São Gonçalo, São Gonçalo. Legal. E foi uma história legal, uma descoberta legal. E eles vão participar com exibição de um filme. Na realidade é um compacto que a gente indicou, de um filme que fala sobre a história da imigração, e depois nós vamos então fazer uma roda de conversa para detalhar partes importantes do filme, né? E depois com o Café Colonial. Eles vão participar só com esse evento. Sim. Mas é a primeira vez. Mas é o primeiro, e São Gonçalo ótimo pontapé inicial. É uma cidade que não tem uma ligação, até então, que a gente conhecesse alguma coisa que ligasse São Gonçalo à história da imigração alemã, mas certo. Mas tem. Muito interessante isso, chegou né? à tona agora há poucos meses.
Agora, seu Marcos, conta pra gente como é que surgiu essa história da ligação com a cultura germânica. Vocês não são petropolitanos. Nenhum dos dois. eu não. Eu sou carioca, ela é blumenauense. Ela veio para cá por motivo de casamento. Sim. Eu vim para cá por motivo de fazer uma casa para final de semana no Vale do Sossego. Igual Dom Pedro. Igual Dom Pedro, Quase isso. Passar os verões em Petrópolis. Desde 83 que eu tenho ligação com a cidade, Sim. porque eu escolhi, achei, enfim, é uma outra história, mas um dia eu passando pela BR-040, aí eu olhei o Vale do Bom Sucesso e disse, um dia eu quero ter uma casa aqui. Isso. E graças a Deus eu pude ter. Então, assim veio a ligação com a cidade. Fiquei viúvo, né, sempre luterano, de berço, né, no Rio e aqui, então sempre ligado à cultura germânica. Sim. Aqui conhecia a Beth, então, e ela me trouxe toda essa riqueza que eu conhecia através da Igreja Luterana, e passei a conviver com isso e me apaixonei pela história da cidade, né? Porque eu não sabia, né? Eu, como todo morador de distrito, não vinha à cidade. Você imagina, eu fiquei de 83 a 94 sem nunca ter vindo a Bauerfest. Nem mesmo, nem os moradores do meu condomínio, porque eu fui síndico muitos anos, sabia que ninguém vinha. Aquilo lá é uma bagunça, é uma montoeira de gente, só não vinha. Há uma diferença de vida, né? E aí eu comecei a conhecer a história da cidade, uma história maravilhosa. Riquíssima, né? Conhecendo Blumenau, vendo que Blumenau sabia mais da gente do que a gente sabia de nós mesmos. E comecei entrei de cabeça de resgatar isso, descobri que a Igreja Luterana era a mais antiga da cidade, descobri a riqueza cultural que tem lá dentro, de grandes artistas que fizeram os vitrais, aquela construção. Pouca gente sabe aqui na cidade que a Igreja Luterana é a única igreja luterana das 1.200 que tem no Brasil, neogótica germânica, não tem nenhuma. Nenhuma outra. E é a única do estado do Rio, e é a única que foi feita por imigrantes. Entendi. Olha que valor histórico, né? Tem isso, arquitetônico. Me criando uma paixão pela cidade. O fato de ir a Blumenau, aí você tem aquele pessoal que te enche mais a cabeça, né? Vai contando a história deles e você diz, poxa, mas nós também temos uma história bonita. O cônsul da Áustria, o Mauro Kirchner, nos incentivou muito e ele tem um orgulho danado de nós termos a única imperatriz austríaca do Brasil, né? Então, tudo isso trouxe essa vontade de levar, né? Eu que também fui professor, passar o conhecimento, né? Porque ninguém sabe nada, né? Alguém passa e você passa, né? E aí juntou uma coisa com a outra aqui. E é uma história muito rica mesmo. Sim, a gente precisa falar sempre sobre isso, divulgar. Sim. E vocês também fazem parte do Clube 29 de Junho, que aqui em Petrópolis, ele é responsável por cuidar dessa parte da preservação histórica, né, cultural aqui da nossa cidade, principalmente em relação à colonização alemã. Mas dentro disso também tem outras áreas que vocês participam, né? Conta um pouquinho pra gente, Elizabeth. Sandra, eu fui da diretoria do Clube 29 de Junho entre 92 e 97. Eu fui diretora artística e cultural. Na época, a gente pegou em 95 o ano dos 150 anos de imigração alemã em Petrópolis. E aquela diretoria daquela época produzia um livro falando dos 150 anos da imigração, e também foi a época em que o Clube 29 de Junho fazia as Familienfest, né, as festas da família, que eram lá em cima na Capela Nossa Senhora Auxiliadora, lá no Bingen. Sim. E lá então eram realizadas as festas. Tinha o Paulo Roberto Martins de Oliveira, né, grande pesquisador em Petrópolis, infelizmente nos deixou. Mas ele, na época, acho que foi a fase mais produtiva dele, apesar dele ainda trabalhar,
Ele ainda não estava aposentado, mas ele trabalhava de dia na Telerge e de noite ele chegava em casa e se enfiava lá no quartinho dele e trabalhava. Então, a cada festa de família que a gente fazia pelo Clube 29 de Junho, o Paulo Roberto era o encarregado em fazer a genealogia daquela família e contar a história. Então, sim, era feito um boletim, né, que era apresentado no dia, era lido no dia, e todas as pessoas que estavam presentes podiam então levar para casa, né? E na época foram feitas festas, acho que de umas 15 famílias ou mais, que era muito trabalhoso, né? Eu imagino. Porque hoje em dia você tem a internet para ajudar. Você localiza uma pessoa pelo Facebook, pelo Instagram, né, pelas redes sociais. Tem serviços de cartório, a gente muitas vezes consegue informações, sim, né, livros digitalizados. Sim, mas naquela época tinha que ser lista telefônica, né, ou algum parente que se lembrava, tem um primo meu que foi lá pro norte, pro sul, pro sudeste, então era uma busca por telefone mesmo. Era muito trabalhoso, né? Mas mesmo assim, uma festa dessa levava pelo menos uns 3 meses para conseguir ficar pronta para ser apresentada ao público, e foram em torno de 15 famílias, mais ou menos isso. E aí, por causa do grupo folclórico, eu comecei com esse envolvimento com a BAUFES por causa do grupo folclórico. E eu tinha envolvimento muito grande, ainda tenho bastante, mas já foi mais. E eu não consegui mais conciliar, porque o clube, ele seguia mais uma linha pela história, pelo resgate, pela pesquisa, né? E eu estava muito envolvida com um grupo folclórico. Então, Elizabeth, para quem não é de Petrópolis, vamos só explicar o que é o grupo folclórico. Para você que nunca veio aqui à BAUFES, nós temos apresentações de dança, né? Sim. Que resgatam todas aquelas tradições, sim, dos tempos lá dos colonos. Para quem, por exemplo, conhece o Bumba Meu Boi, lá do Norte e Nordeste, né? Para quem conhece as danças gaúchas, né? Nós em Petrópolis temos os grupos folclóricos que dançam folclore alemão ou folclore germânico, né? Nós temos em Petrópolis 7 grupos folclóricos atualmente. Alguns têm várias categorias, tem grupos que têm só adulto, outros têm adulto, infanto juvenil, outros têm infanto juvenil, adulto, master, infantil. Então, na realidade, esses 7 grupos, se você considerar que cada categoria tem em torno de 20 pessoas, né, é uma quantidade de jovens bem grande envolvida nisso aí. Interessado, né? Nessa dança, nesse resgate. Isso é bacana, né? Sim, eu sempre falo, o grupo folclórico, muitas vezes as pessoas falam assim, mas os grupos folclóricos querem só saber de dança. Mas hoje nós temos pessoas que são ferrenhos, pesquisadores, que são interessados, que chegaram a esse ponto através de um grupo folclórico. Porque um dia viram um grupo folclórico dançando quando eles tinham 14, 15 anos, eu gostaria de participar, e participaram, entraram como dançarinos e foram se envolvendo, foram se aprofundando, foram vendo que não é só aquela dança em cima do palco, tem muito trabalho ali nos bastidores, trabalho de pesquisa, né? E eles hoje em dia são lideranças, são presidentes de grupos folclóricos, ou são coreógrafos, coordenadores, pesquisadores de trajes, produtores de trajes, de chapéus. Então são pessoas que, claro, a grande maioria realmente só quer dançar, né? Mas assim, com 30 anos de BAUFES, 34 já vai agora, né? Mas a gente, usando os virtuais, foi meio, né? Foi como tinha que ser, né? Tinha que ser. Não dava para fazer mais. Mas o presencial, aquilo, né? Com grupos no palco, foram 31, né? E agora vai ser a 32ª de presencial. Mas o que a gente vê em cima do palco é resultado de um trabalho muito grande que as pessoas não fazem ideia, né? Pesquisa, cultura, né? Então, voltando lá atrás, eu tinha envolvimento muito grande com o grupo folclórico e eu não conseguia mais dar conta, né, de fazer parte do Clube 29 de Junho
e também cuidar do grupo folclórico. E aí eu decidi por cuidar só do grupo folclórico. E agora, tantos anos depois, depois que a gente criou o segmento germânico, que a gente falou em off mais cedo, né? Isso. Que é a união de 4 instituições. Através da criação do segmento germânico, nós nos reaproximamos como pessoas, como instituições, e veio o convite para voltarmos, né? Então, nós estamos no Clube 29 de Junho, por enquanto, como conselheiros. Certo. Né? Mas já estamos fazendo atividades em conjunto, o que é muito bom. E esse segmento germânico, ele abrange várias áreas, né? Várias outras delegações ali dentro. O segmento germânico, ele não é uma instituição legalmente constituída, vamos assim dizer. É uma união, né, principalmente de 2 unidades, 2 entidades, que é o Clube e a AGFAP, que tem suas atividades estatutárias especificamente a cultura germânica. Temos a colaboração do Instituto Bingen também. E agora a Federação dos Centros de Cultura Alemã do Brasil, que é a BET, é a responsável pela região serrana. Certo. A federação, ela tem sede no Rio Grande do Sul e ela coordena todos os grupos, os clubes que cuidam dessa questão da imigração. Eu falo alemão, tem gente que não gosta, fala germânico. Germânico-alemã é só uma questão de... austríaco, enfim. E ele agora está muito forte, essa presença da FECAB, porque nós estamos caminhando para os 200 anos da imigração alemã no Brasil, que ano que vem. Então, eles pediram que todas as cidades que tinham colonização germânica, teve imigração, participassem de alguma forma. Uhum. E, para surpresa, aí eu vou fazer uma brincadeira com os gaúchos aqui, né, dos gaúchos, eles descobriram que tudo que eles tinham, nós tínhamos. Até o bolão, que é o jogo, né, o boliche, a origem alemão do boliche. Quando nós dissemos que tínhamos uma quadra aqui, eles riram da gente. Aí eu falei, então vocês vão rir 2 vezes, porque nós temos não só a quadra, como temos uma campeã brasileira e uma terceira. Que é a Patrícia, né? Exatamente, e temos uma terceira colocada no último campeonato, na categoria dela. Mundial. Então, o segmento é para facilitar a gente falar em conjunto. Esse intercâmbio, né? Porque senão você tem que falar com 3, quando a gente às vezes está fazendo uma atividade comum, como a Semana da Língua Alemã. A Semana da Língua Alemã, ela não começou com nenhuma das entidades, começou com pessoas. Sim. Como ia ter o congresso da Federação da FECAB aqui em Petrópolis, ela assumiu esse compromisso de fazer com medo danado, nós já falamos, por que, incentivado lá pelo cônsul da Áustria de Blumenau, por que não fazemos a Semana da Língua? Então, aproveitando esse gancho que era forte, já que vinha gente do Brasil todo para cá para o congresso, nós fizemos o evento e que nos surpreendeu inclusive a FECAB, porque nós trouxemos gente da UFRJ, trouxemos gente da UES, vieram alunos para participar, muitas palestras, muitas atividades. Foi muito rico. Foi muito rico. Aí a gente já ficou, bom, e agora? O ano que vem? Aí veio a pandemia, né? Sim. Aí a gente fez virtual, no outro ano virtual, e esse ano estamos voltando presencial. Mas o interessante, que eu queria destacar aqui, é que se você entrar no site da Embaixada da Alemanha, no semanadalinguaalemã.com.br/eventos, tem os eventos do Brasil inteiro. E você vai ver que a gente se destaca com a quantidade de eventos e diversidade. Por exemplo, Blumenau faz muito, mas faz muita coisa em escola. Tem muita escola de alemão lá que ensina alemão. A gente não tem nada aqui. É verdade, aqui não tem. Nós temos que resgatar o alemão. A gente começou um projeto em 2019 na Casa da Educação. Formamos uma turma ali. E tínhamos 40 alunos, foi um sucesso, os pais estavam pedindo para ir.
Infelizmente veio a pandemia, parou tudo, muda governo, a gente está começando do zero. Mas lá tem muita coisa que é escolar, cultural, como ela falou, concurso de soletração e tal. A gente não, a gente em português já é difícil, né? Imagina em alemão. Exatamente. A gente tem aqui, resgatamos o culto, ou o ecumênico, ou a celebração, ou a missa, Lutero sempre chamou de missa, em alemão, que há 100 anos não tinha. Com os canarinhos cantando, foi super emocionante, mesmo nas virtuais, foi muito bacana. Me surpreendeu, porque a nossa sugestão, desculpa interromper, a nossa sugestão foi fazer bilíngue. E aí o Frei Marcos falou assim, não, vamos fazer em alemão, né? Então, eu acho, Elizabeth, que depois de tantos anos, a gente finalmente está conseguindo se desvencilhar dessa questão que foi o trauma da Segunda Guerra Mundial, né? Sim, tá porque na hora, por né, muito tempo as pessoas tiveram vergonha mesmo de suas raízes germânicas. Vergonha e né? medo, né? Vergonha. Sim. Havia muito preconceito. Então acho que agora, finalmente, a gente está podendo falar de uma forma mais aberta, espontânea. E a gente sobre isso. Tem pessoas, por exemplo, ainda tem alemães na nossa igreja, alemães que falam alemão, na luterana, né? Mas que não são descendentes dos colonos, são pessoas que migraram durante a guerra ou depois da Segunda Guerra, né? Essas pessoas, há anos, não houve uma celebração em alemão, né? Porque saíram da sua pátria, chegaram aqui, não puderam, e depois também, nós tivemos culto em alemão, ainda na luterana, até 2012. Com o falecimento da pastora, que fazia o culto em alemão, acabou. Então, assim, quem é de origem alemã, né, ouvir um culto em alemão, é uma massagem para o coração, né? Assim, eu estou falando alemão porque a gente está falando da cultura alemã, mas assim, acho que para o italiano, né? Qualquer língua materna, qualquer língua materna, né? Porque isso fica guardado lá dentro. E quando você ouve, de repente, você se sente tocado, uma coisa muito íntima que te vira do avesso, né? É verdade. Então, assim, um momento muito bonito para as pessoas que ainda falam. Para aqueles que não falam, aprecia, ouça. A música alemã é muito bonita, né? E nós hoje, inclusive, no nosso quadro de literatura, a gente vai falar sobre um grande autor alemão, que é o Thomas Mann, né? A gente vai contar um pouquinho da biografia dele. É tão importante trazer essas figuras, essas referências. Os mais novos, para quem não conhece, né? Você tem uma ideia, lá em casa, às vezes a gente está fazendo nossas reflexões bíblicas e tal, e vem uma dúvida, e eu falo para ela, vamos ver lá o que o Lutero escreveu. E a gente tem a Bíblia no original de Lutero, então ela vai lá e tira a dúvida, porque o que ele disse não é o que está no português, não é porque distorcer, é porque só quem nasceu na língua pode expressar o que ele quis dizer na língua. Você vai ser sempre tem coisa que não se traduz, né? No momento da tradução se perde, né? Então, quando você traduz, você tira. Isso é uma riqueza, né? A gente ter essa coisa lá em casa. Mas você tem razão. Nós temos que resgatar, Sandra, o ser uma cidade germânica. Eu posso falar de cadeira, porque eu sou, né, carioca de nascimento, brasileiro, claro, mas de mãe judia. Então, eu não sou alemão. Eu sou da cultura alemã pela religião que meu pai abraçou. E meu padrinho era pastor da igreja luterana. Enfim, eu vivi dentro de uma família alemã. Mas as pessoas precisam saber que essa cidade aqui, dentre todas as cidades do Brasil, e hoje eu posso dizer isso com segurança, talvez tenha sido a mais alemã delas todas no sentido da imigração. Chegaram 2.111 alemães aqui de uma vez, e tinham 100 e poucos brasileiros. Então, num determinado momento, Petrópolis só falava alemão. Dom Pedro falava alemão. Então, a gente tem que ter esse orgulho, a gente tem que ter lá no pórtico escrito alguma coisa em alemão. As pessoas não podem achar que Petrópolis só é alemão por Bauerfest. Muito pelo contrário. Tem que mudar um pouquinho isso também. Tem que trazer para essa... Infelizmente estão surgindo algum restaurante já de comida alemã especificamente,
E a Semana da Língua Alemã, ela vai ajudar a resgatar isso, né? Como a Beth estava falando. Se você entrar lá na programação, né, acho que daqui a pouco a gente pode falar mais com detalhes, você vai ter da parte religiosa, porque os freis são da congregação de Santa Catarina, são alemães de origem quando vieram para cá. Mas os alemães luteranos vieram junto com os primeiros. Só souberam que não podiam cultuar a religião luterana aqui quando chegaram aqui, porque tinha a oficial. Mas eles também são de origem alemã. Então isso tem tudo a ver com a cidade. E a nossa programação, ela vai passar pelo cívico, pelo religioso, vai passar pelo cultural, que a Beth pode falar bem. Nós vamos ter 2 dias lá no Sagrado de atividades, tanto de comida alemã como de oficinas de pintura de casca de ovo, biscoito, coisas que são da cultura alemã. Isso eu vou deixar ela falar. Mas você olha o todo, você vai ver que nós vamos varrer várias áreas da cultura alemã. Quer dizer, então quem quiser participar, ou presencial ou virtual, vai poder ter esse contato. Então a gente tem para todos os gostos. Vamos resgatando isso, sabe? Porque precisa ser conhecida como uma cidade, não imperial apenas, mas uma cidade alemã, essencialmente alemã, né? Porque começou com eles. São nossas raízes, né? E muita gente não lembra. Não sabe disso. Elizabeth, então conta pra gente um pouquinho, para o pessoal que está em casa, vamos fazer o convite. O que vai ter na Semana de Língua Alemã? Bom, nós podemos começar, porque a semana começa no dia 12, apesar do primeiro dia ser o dia 12, a abertura oficial só acontece no dia 13, né? Mas no dia 12, por opção do Frei Marcos, do Sagrado, ele achou melhor. O dia 12 vai ser, então, o primeiro dia da Semana da Língua Alemã. É a primeira data. É a primeira data, é dia 12, né? Então, o primeiro evento vai ser essa celebração ecumênica, toda em alemão, segundo o Frei Marcos, né? Com a presença do coral dos freis, do Sagrado, e toda a liturgia em alemão, né? Isso vai ser às 7h30, né? Às 7h30 da noite. Depois, no dia seguinte, dia 13, aí acontece a abertura cívica da Semana da Língua Alemã no Palácio de Cristal, com a presença de autoridades, apresentação de grupos folclóricos, vai ter o pequeno cerimonial. Eu não sei a questão da cerveja aí. Garantido, vai ter garantido. Cerveja, sim. Opa! De grátis. Vai ter lá cerveja petropolitana aí, bastante conhecida. Sim, né? Artesanal, muito bom. É muito boa, né? Sim, sim. Então, quarta e quinta. Na sexta-feira vai acontecer uma noite no Bolão. E o Clube 29 de Junho agora fez a parceria com o Coral Concórdia, né? Então, já estão surgindo aí novos jogadores de bolão. De novo ter uma sede, isso também é muito bacana, né? Sim, e é o dia que a Patrícia vai poder estar presente, e ninguém melhor do que ela como campeã para ensinar as regras do jogo. Ela veio aqui, ela conversou com a gente, foi tão bacana. Sim, né? Então, essa noite no Bolão vai começar às 20 horas do dia 14, com a Patrícia. A Patrícia vai estar lá. E as pessoas que sentirem vontade, né, e gostariam de conhecer são convidadas, né. Lá é um espaço muito agradável, é pequeno, é aconchegante, mas dá para tomar uma cervejinha, comer um salgadinho, né, é bom. Então, isso é na sexta. No sábado, aí começa a feira no Sagrado, e o Frei Marcos brinca muito com a palavra frei, que em alemão é Frei, né? Em alemão o E e o I se pronuncia Ai. Então, para quem não fala alemão é Freimarkt, é o mercado do Frei, mas para quem fala alemão é Freimarkt, que é mercado livre, ou feira livre, alguma coisa assim. Mas ele falou, eu gosto de brincar com a palavra Frei ou Frei, ele também fala alemão. Então, vai ser o Freimarkt ou o Freimarkt, né? Que começa de manhã. Eu posso te mandar o link aí para colocar os horários exatamente, né?
Eu acho que é 10 horas da manhã, né? E vai até às 20 horas, isso no sábado. E aí vão no entorno no pátio ali do Sim, Sagrado. Pátio, então ali eles já tinham feito no Natal, né? Então agora vai ser relacionado à Semana da Língua Alemã. Então ali vai ter produtos típicos, salsichão, pernil, artesanato, vai ter exposição e venda ali. E de tarde vai ter a apresentação de estreia dos canarinhos, das meninas dos canarinhos, né? Mas também dos canarinhos que estão começando. Vai ser legal isso. Eles têm um nome, né? Isso é uma atração cultural e vai ter uma oficina de pintura de casca de ovo comigo, né? Aí a gente falou assim, puxa, mas isso já vai ser dia 15 de abril, né? A Páscoa já vai ter passado. Não, mas pela Igreja Católica o tempo pascal vai além, né? Então, já é um ensinamento para a próxima Páscoa. Que para você resgatar essa tradição de fazer casca de ovo de galinha pintado para Páscoa, recheado com amendoim, para isso você tem que ter a casca não vem de lugar nenhum. É verdade. Então é um processo lento, a dona de casa tem que acostumar a partir de então não quebrar, mas a casca no meio, mas abrir um furinho, né? Abrir um furinho, esvaziar com cuidado, lavar, secar a casca e depois, quando eu chegar perto da Páscoa, pintar. E aí a gente então vai fazer uma pequena oficina de pintura de casca de ovo no sábado. E no domingo a feira abre, se eu não me engano, às 9 e termina um pouquinho mais cedo, mas eu acho que é por volta de 19 horas também. E também vai ter a venda dos produtos e o Frei Marcos criou o prato livre, né? O Frei ou Frei. E vai ser um prato típico alemão, né? Que você compra já pronto, prato feito, né? E o cardápio vai ser pernil assado, salada de batata, chucrute, purê de maçã. Então, muito prático. Feito por eles. Olha. Feito por eles. Tem seu valor, hein? E vai ter o Freibier também, ou Freibier, que é a cerveja dos freis, que eles vão vender também. Então, no domingo, quem quiser um almoço típico alemão, tem essa opção aí, só que tem que fazer reserva antecipada na Secretaria da Igreja do Sagrado. Entendi. Então, é bom as pessoas já ficarem ligadas nisso. E naquela tarde vai ter como atração cultural a apresentação de um grupo folclórico da associação. Nós somos 7 grupos, mas os 7 grupos são filiados a uma associação. Então vai ter uma apresentação folclórica e eu vou fazer uma oficina de lanternas em alusão à lenda de São Martinho, né? Porque a gente muitas vezes vê em Petrópolis fazendo procissão de lanterna, desfile de lanterna, mas fica uma coisa fora do contexto. Tem tanta coisa. E a gente gostaria que muita história para contar. Que dá uma Petrópolis conversa. soubesse o que está fazendo, que as pessoas fizessem e se alguém perguntasse por que você está participando, que representa o que isso, representa, e a pessoa, em vez de dizer eu não sei, poder dizer a história de São Martinho. É isso. Que é lindo. Então, assim, lindo. eu quero ensinar a fazer lanterna, mas também contar a história, né? Isso. E então domingo. E sábado à noite, no mesmo dia, sábado, que vai ter a feira lá no Sagrado, à noite nós vamos ter um concerto com o maestro Tiago Tavares. Ele vai trazer peças do barroco e também litúrgico de Lutero. Com o coral Capela Luterana. Isso. No nosso órgão centenário lá da Igreja Luterana. Que pouca isso no gente sábado à sabe noite, às 19 horas também. E gratuito. E no domingo, além da feira do Sagrado, o meu programa Alemanha e a Música vai estar mais alemão, porque normalmente eu não posso falar muito alemão, porque as pessoas, em Petrópolis, poucas pessoas falam. Então, quando eu falo alguma coisa em alemão, eu tenho que traduzir para o português. Então, nesse domingo, assim, a gente vai carregar um pouco mais no alemão e eu vou entrevistar um professor do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
ele, que é uma sumidade no assunto, quando se fala em diversidade linguística, em dialetos, né, toda a riqueza que veio trazida pelos colonos alemães. Na segunda-feira vai ser o evento em São Gonçalo, que é a apresentação do documentário lá com palestras. Na terça acho que não tem nada, né? Eu acho que não, aí termina, acho que o único dia quarta-feira. Termina na quarta-feira, aí o evento ele sabe mais do que eu. Eu vou falar rapidinho sobre São Gonçalo, eu sei que o tempo voa ali, está olhando ali, mas São Gonçalo descobriu que tinha a ver com a imigração germânica, porque os alemães que chegavam, os imigrantes em geral, ingleses inclusive, mas grande leva que começou em 1824 eram alemães. Eles ficavam num depósito de imigrantes lá em São Gonçalo, Ilha das Flores, né, na época era Niterói, até serem destinados a alguma cidade. Então eles ficaram 3, 4 meses em São Gonçalo, né, convivendo ali, até esquecido pelo governo, enfim, isso dá uma história bonita. E um jornalista lá descobriu isso, é um apaixonado pela nossa feira, chegou a nosso contato e aí nós fomos abrindo uns caminhos. Ele conseguiu tanta coisa que no dia, nessa segunda-feira, vai ser assinada a lei que dá a data oficial lá em São Gonçalo. Então legal, é mais uma cidade que vai fazer parte disso. E a partir daí vão surgir muitas histórias, muitas pesquisas. É a primeira vez, e eles convidaram a gente para fazer uma palestra sobre um filme de Heimat, que é um filme de 3 horas e pouco. Nós conseguimos encontrar um com 34 minutos que consolida apenas aquilo que é histórico. Sim. Então aí vai se poder comentar, principalmente ela conhece muito mais do que eu. Então só um parágrafo, um parênteses, né, para São Gonçalo. E para encerrar nós vamos ter uma apresentação feita pelo Rizoma, da Estácio, de 2 projetos que eles fizeram para a cidade maravilhosos. Um foi resgatar toda a planta arquitetônica da Igreja Luterana que não existia. Eles fizeram tudo com as técnicas mais modernas, digitalizaram e deram para a igreja. E a restauração e digitalização do primeiro projeto de como seria a Bauerfest no sentido físico. Certo. Barracas, foi feito pelo seu Irênio, que já é falecido, que estava abandonado lá no Instituto Municipal de Cultura. Por sorte, ele foi achado em janeiro, e a gente conversou com o Rizoma topou o projeto, vem a enchente de fevereiro, teríamos perdido isso tudo. Então eles vão apresentar tudo já restaurado, bastante danificado, mas em tempo patrimônio de restaurar. Então, um patrimônio histórico maravilhoso, que as pessoas vão se emocionar de ver. Olha. E detalhe, nós nunca tivemos a Bauerfest daquele jeito que ele projetou. Porque muito interessante. É lindo, é maravilhoso. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então, você vê que é muita coisa que está aí. A programação está bastante vasta, né? Resumindo, quarta-feira, a celebração ecumênica, dia 12. Quinta-feira, dia 13, a abertura no Palácio Cristal. Sexta-feira, uma noite no Bolão. Sábado, dia 15, domingo, dia 16, a feira no Pátio do Sagrado. E no sábado à noite, o concerto na Igreja Luterana, com o Maestro Tiago Tavares, e no domingo o programa Alemanha e a música, mais alemão do que nunca, né? Nós estamos apostando muito na Freimark, sabe? Eu acho que o povo vai acorrer, vai ser um sucesso, como foi no Natal, e isso vai fazer da Semana da Língua Alemã mais um evento turístico da cidade. Eu espero que seja. Bacana é a parceria que a gente está conseguindo fazer com os freios do Sagrado, né? O Frei Marcos está empolgado, e quando ele se empolga, todo mundo vai junto, né? Porque aí ele sugere outras coisas, né? Tá muito bacana. E com isso a gente vai aproximando instituições que às vezes estavam sozinha aqui, sozinha ali, e de repente você junta e você vê que todo mundo tem algo de importante para oferecer. Quando você junta, contribuir, né? Isso é o custo para o erário público é zero, é só a sessão do Palácio de Cristal, mais nada. Não tem cachê para ninguém, não tem
Nada. Pela força e pela coragem, né? Mas vai dar certo. Espaço aberto que vocês têm para falar sempre sobre isso, porque o nosso programa se chama Cultura na TVC, não é à toa. A gente gosta de resgatar essas histórias e abrir espaço para todo mundo que fomenta, né, a cultura na nossa região. E o convite está feito, né? Meus queridos, muito obrigado por terem vindo aqui, cedido o tempo de vocês. Adorei conhecê-los e falar um pouquinho sobre a cultura germânica. Espero que vocês aí de casa também tenham gostado desse papo. Venham conferir a Semana de Língua Alemã aqui a partir do dia 12 de abril, com essa vasta programação aí que a gente falou. Muito obrigada a vocês, senhor Mário, senhora Elizabeth. E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelos comentários, pelos compartilhamentos nas redes sociais. Semana que vem temos um encontro marcado para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.